Reinaldo Teixeira, bem-vindo à Renascença. Estamos a poucos dias do início da temporada interna com o início do campeonato. Vamos recuar ao primeiro dia deste mês, à final da Supertaça, que seguiram as primeiras declarações de Pedro Proença, depois daqueles áudios famosos vindos a público, com 2 anos, provavelmente, atribuídos ao ex-presidente da Liga e atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Como interpretou aquelas declarações e as justificações que Pedro Proença deu após a final da Supertaça relativamente a tudo isso? Luís, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na vossa rádio, que, enfim, para nós, para mim em particular, é uma referência do nosso país. E quanto a isso, como compreenderá, eu não gostava de comentar. Aliás, isso é um tema que compete, neste caso, ao Presidente Pedro Proença, digamos, comentar de forma institucional, se o entender ou não. Lamento que estas situações aconteçam, mas, como compreenderá, a mim compete-me focar na Liga, no futebol profissional e o melhor para o futebol profissional. Então deixe-me fazer-lhe a pergunta noutros termos. Quando fala com presidentes de clubes ou de Assembleias Gerais de clubes, também separa aquilo que é o cidadão Reinaldo Teixeira do presidente da Liga Portugal, não? Por acaso tive uma peripécia nesta função de presidente, na altura, quando cheguei, o então presidente do Chaves, pediu-me para fazer um vídeo a defender a candidatura dele ao clube Chaves, não é? E eu disse-lhe, Sr. Presidente, o senhor merece isso e mais do que isso, mas na verdade agora estou na Liga, não é compatível. E, mas ao Reinaldo fazia gosto, tal. Eu fiz esse vídeo, essa declaração, esse áudio. E depois, mais tarde, numa estação de televisão, passado, acho que foi 4 meses mais ou menos, perguntaram-me assim, então o senhor chegou e ao fim de 3 meses teve logo esta questão, e como é que interpreta isso? E eu disse, olha, o Reinaldo Teixeira faz e faria, porque no fundo o senhor Francisco Carvalho merece toda essa diferença e essa consideração pelo histórico que tem no futebol no seu todo e em particular em Chaves. O Presidente da Liga não devia ter feito. E ponto final. Foi isso que eu disse e no fundo é isso que arrependeu-se, portanto. Arrependi-me de ter feito. E tanto não fiz, tanto que disse isso até em horário nobre, inclusive, e reconheci que não devia ter feito, porque enquanto Presidente da Liga, no fundo, tenho este cargo institucional e devo respeitá-lo. Enquanto, digamos, o cidadão Reinaldo Teixeira tem que, no fundo, não se confundir com os atos de Presidente da Liga. E por isso, no fundo, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, que é natural. Bom, isso, independentemente dessas tricas, vamos dizer assim, Pedro Proença disse em Coimbra que a reunião que manteve com os árbitros foi esclarecedora quanto àquilo que a Federação pretende para melhorar a qualidade da arbitragem. São declarações suficientes para apaziguar o seu espírito enquanto Presidente da Liga a poucos dias do arranque do campeonato? Como compreenderá, para nós, o agente desportivo árbitro tem, de facto, um peso enorme nas nossas competições. E nós, não gosto desta expressão, mas no fundo é a verdade, é essa que é a realidade. A Liga Portugal é, digamos, o principal cliente da arbitragem. E o que nós desejamos e queremos é que haja a maior harmonia, a maior tranquilidade com os seus árbitros, quer sejam árbitros principais, quer sejam árbitros assistentes, enfim, com todo o universo da arbitragem. E quer essas declarações ou outras, o que desejo é que haja tranquilidade, repito, que haja paz e que haja, digamos, o foco no desempenho dos árbitros, para que sejam assertivos. Eu não acredito que qualquer árbitro tenha um erro que seja premeditado, como também não acredito que um jogador ou um dirigente faça um erro premeditado. Por isso, em tudo na vida, haver tranquilidade, haver paz, haver, digamos, uma linguagem construtiva é importante. Se essas declarações que o Sr. Presidente Pedro Proença teve com o universo da arbitragem, para eles forem suficientes, para nós suficiente será. O que desejamos é que, tal como nós, nesta época vai iniciar já no próximo dia 7, que seja uma época muito disputada, uma época com muita competitividade dentro das chaves esportivas e que os seus árbitros sejam, como eles dizem, com muita regularidade, passem despercebidos e que tenham as melhores decisões e as mais acertadas decisões. Concorda que o Conselho de Arbitragem tem condições para trabalhar normalmente neste contexto? Nesta matéria só me compete reconhecer aquilo que foi a decisão do Conselho de Disciplina, do Conselho de Justiça. Por isso, no fundo, eu não sou defensor de que se acusa as pessoas sem termos provas concretas. Entendeu o Conselho de Justiça que não há razão para isso. Eu acho que há que clarificar o que houver para clarificar. Foi clarificado pelo Conselho de Justiça. Eu estou convencido que o Sr. Presidente do Conselho de Arbitragem e os seus colegas do Conselho estão empenhados a dar o melhor serviço à arbitragem para que, no fundo, nós tenhamos uma época
focada no bom desempenho e não no ruído que se criou. Tem falado sobre Pedro Proença, com Pedro Proença sobre estes temas, ou não é assunto Não, que nós sobre esse tema... lhe toma o seu tempo nesta altura? Não, nós sobre esse tema perguntámos ao Sr. Presidente da Federação, enfim, como sabe, nós, a relação com a arbitragem é única e exclusivamente a relação de cliente, como disse, não é? Quando aconteceu, perguntámos ao Sr. Presidente da... Mas é um cliente exigente. É exigente porque as nossas competições, estamos a um nível profissional, têm as implicações que têm, as responsabilidades que têm, e naturalmente queremos todos, como também os árbitros querem, a melhor qualidade, o melhor desempenho. E perguntámos então ao Sr. Presidente da Federação, porque no fundo o Presidente da Direção da Federação, havendo autonomia de cada órgão, mas é ele que no fundo compete-nos, enfim, falar sobre o todo da Federação. E é isso que no fundo perguntamos. Estamos a aguardar essa informação. Portanto, ainda não tem essa explicação de Pedro Proença e temos... considera importante que ela apareça. Essa explicação formal acho que é importante, até para que estejamos todos no mesmo barco, passa a expressão, e que em conjunto possamos, porque repara, o que a Liga pretende, e que essa é parte da solução, dar a melhor paz, como eu disse, aos seus árbitros, e é importante que no fundo nós falemos com o Conselho, falamos com o Sr. Presidente da Federação, para que nos diga, olha, o que se passou foi isto, as medidas que tomámos foram estas, e estamos em conjunto para o bem do desempenho dos seus árbitros. E encontra alguma justificação para que essa explicação ainda não tenha sido dada? Não sei, confesso que não tenho informação. Numa reunião de direção, o Sr. Presidente disse que é um tema do Conselho de Arbitragem, que no fundo iria convocar o Sr. Presidente do Conselho de Arbitragem. Isso é um tema de gestão do Conselho. Eu entendo que enquanto Presidente da Liga e enquanto Presidente da Federação, acho que tem que haver aqui uma informação institucional sobre a matéria e que depois possamos, como disse, na parte que a Liga puder intervir e colaborar, será parte da solução e nunca do problema. A saída de Duarte Gomes da Federação foi uma perda do seu ponto de vista? É sempre triste acontecer. Duarte Gomes foi um grande árbitro, é um bom ser humano, é um bom técnico, traz suas razões para o fundo ter saído, mas naturalmente não é bom para ninguém quando alguém está num conselho e está em harmonia, como no fundo se sentia, que depois tenha saído. Mas foi uma decisão dele. O resto, como disse, é uma decisão do próprio, o entendimento do Conselho de Justiça foi aquilo que foi. A nós não nos compete comentar. O senhor é um defensor da transparência no futebol, pelo menos é a imagem que transmite. A época passada, ao nível da arbitragem, começou com essa preocupação de sinais de grande abertura para evidenciar aquilo que eram as opções e as decisões técnicas dos árbitros. Depois começou a perceber-se que havia ali alguma seletividade no momento e na escolha até dos lances, até que o formato acabou por desaparecer, digamos assim. É de retomar de que forma, com quem? Qual é a sua opinião relativamente a este conceito explicativo das decisões de arbitragem? Mas não percebo a pergunta. Nós, os árbitros vêm prestar o serviço, a nós compete-nos, no fundo, honrar os nossos compromissos, a avaliação dos seus árbitros é um tema da Federação, não tem a ver connosco. Não... Agora, se me pergunta se eu defendo transparência, total transparência não é só na arbitragem. É na arbitragem, é no dirigismo, é na parte da Liga, tudo isso. Acho que essa matéria é importante. E digo-lhe, Luís, é importante que os nossos ouvintes e que os adeptos percebam que a transparência é muito maior do que às vezes que se pensa. E por isso cabe-nos a nós, e a mim neste caso, no cargo que tenho, também contribuir para que essa transparência, e daí as portas da Liga estão abertas para assistirem às inscrições, às homologações das próprias sociedades esportivas, digamos, aos momentos mais sensíveis que possam gerar, digamos, essa sensibilidade ou essa dúvida, não é? Agora, naturalmente, de arbitragem a nós não nos compete, é um órgão da Federação e qualquer tema que aconteça será a Federação que terá que responder. Vê qualidade no atual quadro de árbitros em Portugal? Eu acho que nós temos uma boa quadra de árbitros. Aliás, se virmos bem, digo muitas vezes, se nós virmos bem dentro do jogo, ou seja, temos 22 jogadores e mais 4 árbitros, são 26 agentes esportivos, costumo dizer com muita regularidade que quem menos falha são os árbitros. E quando falham, eu, como há pouco disse e repito, eu não acredito que nenhum árbitro tenha um erro premeditado. Assim como também já disse, não acredito que um treinador, digamos, faça uma substituição mal feita, ou que não acerte naquele momento, ou que o jogador falhe o lance, como às vezes falha também quando no fundo acontece, e como o próprio dirigente, que é o meu caso, tome decisões que depois se arrepende delas, não é? Por isso, eu acho que temos um bom quadro de árbitros. Infelizmente, aqui e acolá, falha o dirigente, falha o jogador, falha o treinador, falha o seu árbitro. O que é que nós desejamos? É que nenhum de nós falhe. Aqui diverge daquilo que, pelo visto, era o pensamento de Pedro Proença há 2 anos.
de facto não se via ninguém com qualidade para sobressair. São opiniões do próprio. Eu não, como comentará, sempre, aliás, se for ver as minhas declarações, não de agora, nesta função, como sabe, estou na Liga, vai para esta época de 31 anos, depois de 21 anos numa associação de futebol, neste caso o futebol do Algarve, e se for perguntar aos seus árbitros, a minha postura e a minha opinião sobre essa classe não diverge de hoje para ontem e espero não divergir de hoje para amanhã. Agora, de hoje para trás, a postura tem sido sempre igual e porque acho que esta é que é a verdade e é isso que sinto e por isso o digo com esta transparência. A Liga está interessada num novo modelo de gestão da arbitragem? Aceitaria um novo modelo e aceitaria estar envolvida de alguma forma numa nova forma de gestão da arbitragem? A Liga, como sabe, há a intenção de criar aquela empresa para gerir o futebol profissional, não é? E a Liga está aberta a tudo isso, ou seja, a Liga está aberta a tudo aquilo que se entenda que seja para melhor, para dar mais estabilidade, mais conforto, mais confiança, repito, também mais transparência. Estamos totalmente disponíveis para essas medidas, estas ou outras. Agora, que não se faça coisas só por fazer, ou porque o momento assim digamos, o permite, ou assim, digamos, o motiva, que façam coisas pensadas, estruturadas, envolvendo os elementos que, no fundo, têm também muito a ver com isso, que são os seus árbitros, que, no fundo, como é que eles se sentem confortáveis, órgãos de gestão de total imparcialidade, e esse espírito, no fundo, deve existir. E da nossa parte existia, e existe, e existirá total disponibilidade para podermos, no fundo, fazer tudo aquilo que for bem para o futebol. Esta nossa entrevista, já reparou, é sobre futebol e sobre a qualidade do futebol. O que é que achou do relevado da Supertaça, Reinaldo Teixeira? Esta entrevista tem sido sobre futebol, sobre a arbitragem. Eu acho que agora vamos ao relevado. E muito bem. Não, infelizmente aconteceu, enfim, menos bem. Enfim, foi notório na televisão, eu estive lá no jogo. Pronto, também acredito que a Federação não quis, algo aconteceu e, segundo me disseram, o relevado estava bem na semana anterior e depois aconteceu aquilo que aconteceu. Naturalmente que é menos agradável, é triste ter acontecido. Lamento pela Federação, lamento pelo futebol, mas repito, não acredito que ninguém da Federação tivesse vontade em que aquilo tivesse acontecido. A Liga em algum momento foi chamada a ser parte de uma eventual solução alternativa a Coimbra ou não chegou a ser contactada? Não é necessário. A Federação tem autonomia, a Federação, digamos, a Federação é a casa-mãe do futebol, a Liga gera o futebol profissional, mas naturalmente se fosse chamada o faria com total espírito colaborativo e com total disponibilidade, como é nosso dever e nossa obrigação. Pela experiência que tem do futebol, assistiria aqui alguma razão ao Futebol Clube do Porto, se eventualmente apresentasse uma indemnização, um pedido de indemnização, uma reclamação, fosse o que fosse junto à Federação? Não sei. É naturalmente que o questão Futebol do Porto essencialmente. E outros jogadores, enfim, infelizmente, as sociedades esportivas querem o melhor para os seus atletas, querem preservá-los, se é natural e é justo. É triste que o atleta se tenha, digamos, lesionado. É triste também outros lances que, no fundo, aconteceram com outros processos lesionados. Ninguém deseja isso. Agora, se de facto há ali alguma profundidade que permita a indemnização ou não, sinceramente, não sou jurista, não sei. E o Presidente da Liga pode garantir aqui e agora que se as condições do relevado do Estádio Cidade de Coimbra daqui a alguns dias, dia 14 mais concretamente, forem as mesmas, a Académica terá de receber o Feirense noutro estádio? O Presidente da Liga e a sua equipa garante essa preocupação. Garante a preocupação de termos os melhores relevados nos melhores, enfim, para os jogos se realizarem. Também é verdade que nem sempre conseguimos aquilo aos níveis que queríamos conseguir. Agora, mas eu estou a colocar-lhe uma questão muito concreta. Eu respondo. Mas também é justo dizer o seguinte: a época passada, as sociedades esportivas colocaram 13 novos relevados. Esta época vamos começar com mais 10 novos relevados, não é? O que prova bem que as sociedades esportivas estão empenhadas em dar melhor qualidade aos seus relevados e também às suas infraestruturas. E o que a Liga pode garantir é que se o estádio não tiver em condições, que não joga. Muito sinteticamente, quais são os critérios e a quem compete a última decisão, no fundo? Não, a sua? A mim não. Ou seja, compete à Liga, a qualidade técnica. Nós temos um conjunto que é a Comissão de Avaliação, de vistorias, e que faz a vistoria ao estádio e que garante se ela está, se não está em condições, se está estável, se não está estável. E essas vistorias são feitas com regularidade e quando há um caso concreto em que o estádio ou a Rava tem indicações de que não está estável, então é feita com mais precisidade para garantirmos que, no fundo, está ou não em condições para realizar o jogo. Não é por acaso, olha, vamos ter o início desta jornada, por acaso
um campo, que houve um problema na relva, na rega, e então não vai ter condições, e estão já à procura, e penso que já têm encontrado a solução para uma alternativa para digamos, uma cidade desportiva que não vai poder jogar em sua casa, derivado de não ter a relva em condições. Esta questão das infraestruturas é um problema sério no futebol português, do seu ponto de vista? As infraestruturas é um problema, o Luís compreenderá. Falo sobretudo nos clubes de pequena e média dimensão, digamos assim. As infraestruturas é um desafio grande e há que reconhecer, quando há pouco disse, 3 relevados no ano passado, 10 esta época, novos, também há que dizer que as infraestruturas têm vindo a crescer ano após ano. E isso é trabalho, é esforço, é mérito das cidades esportivas. E mais do que isso, o que me parece que é de realçar é o compromisso das cidades esportivas e o seu empenho em continuarem a melhorar as suas infraestruturas para que possamos ter cada vez mais melhores infraestruturas e melhores experiências para os adeptos. E isso eu sinto e reconheço, digamos, esse grande compromisso das cidades esportivas. Se é um problema, logicamente que é um desafio, porque nós queremos ter bons relevados e boas condições de estabilidade, de acolhimento dos adeptos. Até porque impacta também na qualidade das próprias transmissões televisivas. Tudo. Ou seja, como sabe, nós felizmente na época passada tivemos um crescimento adeptos em estádio, mais de 4,5 milhões. Telespectadores das 3 competições, mais de 50 milhões. E tudo isso é um desafio grande das cidades esportivas, porque se não há futebol sem jogadores, futebol sem adeptos também no fundo não é futebol. E por isso queremos fazer tudo para conseguir que os adeptos cada vez mais sintam a razão, que vão ao futebol, que têm boas condições de acesso e de acolhimento e têm boas experiências no próprio estádio. Falou em adeptos e adeptos nas bancadas, isto leva-nos ao Benfica. E é um dos jogos da primeira jornada, que é o Benfica Académico de Viseu. Como é que o presidente da Liga vê esta estreia, este regresso do Académico de Viseu ao principal escalão do futebol português num jogo à porta fechada? Eu vejo um regresso meritório, um regresso com, enfim, de 37 anos, só ver que o Académico de Viseu regressa à Primeira Liga, e vejo com tristeza, de facto, haver um jogo, seja com o Académico, seja com o Benfica, seja com qualquer outra sociedade desportiva, vejo com tristeza acontecer, digamos, um jogo à porta fechada. E talvez aí haja um período de reflexão que é importante para todos os agentes esportivos, em particular para os nossos adeptos, para as nossas claques, para que isto não aconteça. E devo-me dizer, vou-lhe referir aqui, digamos, um programa que nós lançamos, que é o programa 12º Jogador, que tem como princípio fazermos um roadshow para as várias escolas, passamos a mensagem aos vários jovens que o adversário é um adversário, não um inimigo. No fundo, para terem um comportamento, para puxar para o seu clube, para poderem vencer e motivar os seus jogadores para vencer, mas saberem que hoje ganha um clube, amanhã ganha outro, e hoje perde um, amanhã ganha outro. E em simultâneo, abrimos essa nossa campanha também a uma conversa com todas as sociedades esportivas, neste caso com o grupo de adeptos, onde há claques com os representantes, onde não há claques com os principais representantes dessas sociedades esportivas. E devo dizer que fizemos-lo já falamos com uma grande parte das sociedades esportivas, falta falar com assim, dos maiores, falta falar com 2 delas. O Benfica é uma delas? Já falámos com eles também. E o que sentimos foi, nós dissemos isso, claramente, agradecer e reconhecer o contributo deles para motivarem e para animarem as nossas bancadas e o espetáculo dentro dos nossos estádios. Ao mesmo tempo, em conjunto com eles, o que é que podemos fazer para conseguir ter mais adeptos em estádio e depois percebermos o que é que podemos fazer para que se faça, enfim, menos pirotecnia, menos atos, perdão, que possam não dignificar o espetáculo e ao mesmo tempo prejudicar o seu clube, que é o caso que aí estamos a falar. Deixa-me só dizer isto, Luís. Apesar do crescimento dos adeptos em estádio, como há pouco falei, mais de 4,5 milhões de adeptos no estádio, nós tivemos números da PSP, na primeira volta, menos 37%, quase 40% de ocorrências negativas, o que demonstra claramente um bom comportamento dos adeptos, ou um melhor comportamento dos adeptos, e pelo que julgo saber, esta segunda volta vai ter ainda um aumento maior de melhores comportamentos. Por isso, no fundo, se isso é um momento triste, é um momento que, no fundo, não devia de acontecer e nós desejamos que não aconteça em estádio nenhum, também é justo reconhecer que tem havido uma melhoria grande, significativa do comportamento dos adeptos. Não falando agora da origem do problema em si, mas
deste incidente em concreto, o Benfica poderia ter feito algo mais para que este primeiro jogo e logo o jogo do regresso do Académico de Viseu não fosse à porta fechada? Pelo que sei, e segundo me consta, como sabe, não faço parte dos órgãos disciplinares, tem a sua autonomia. A Liga, a única que faz a gestão dos processos, depois a decisão é dentro da Federação, de um órgão que é autónomo, que é o Conselho de Disciplina, e acredito que o Benfica fez tudo o que podia. Não acredito que o Benfica compreenderá, para além do momento que não é nada agradável jogar sem adeptos, digamos, privar os seus adeptos de verem as suas equipas, digamos, atuarem, não é? Tem a questão do incentivo para a sua equipa e, ao mesmo tempo, a receita é bem que perde. Por isso, é uma mancha na jornada de abertura, Reinaldo Teixeira. Acredito que o Benfica, digamos, fez tudo o que conseguia. Eu diria que é uma mancha, mas também diria que é um momento de reflexão. Ou seja, é um momento que acho que aqueles que contribuíram para que isto acontecesse devem ter um comportamento futuro para que não aconteça mais. O Benfica anunciou fanzones junto ao estádio. Aprova essa ideia? Eu aprovo aliás, nós, a Liga, aprovamos essa ideia não só nestes momentos. Aliás, como sabe, há uma série de estádios que têm fanzones e essa é a razão que há pouco falávamos. Ou seja, quando se vai ao futebol, não só o jogo em si, é antes do jogo, nem envolvente do estádio, e mesmo dentro do estádio, várias experiências. E por isso é muito bonito e é muito agradável ver as famílias com os seus filhos, com os avós, com os pais, com os irmãos, digamos, a conviverem e a festejarem o futebol. Infelizmente, neste caso, vão ter a necessidade de ver na fan zone e não conseguem andar no estádio por esse motivo. Esta conversa sobre o Benfica conduz-nos outra vez a Pedro Proença, figura incontornável neste momento pelos incidentes recentes e aquilo que foi aquele áudio em que supostamente o antigo presidente da Liga alude à possibilidade de interferir nos processos em fase de instrução. Enquanto presidente da Liga de Clubes, por um lado, como é que olha para aquelas declarações, se é que as quer comentar? Por outro, se acha que é possível um presidente da Liga interferir na fase de instrução dos processos? Luís, deixe-me dizer o seguinte: de facto, Pedro Proença é sempre incontornável, porque Pedro Proença é o presidente da maior instituição do futebol português, que é a Federação Portuguesa de Futebol. Por isso, só por si, é isto que falemos. Quanto a isso, eu sinceramente não quero comentar. Eu não acredito que isso tenha acontecido, não sei, digamos, o conteúdo da conversa, não sei detalhes dela, e não acredito, sinceramente, que Pedro Proença, tal como eu também não o faço, e tenho, por princípio, acreditar nas pessoas, até prova em contrário, mas, enfim, é triste que isso tenha vindo a público, é triste que isso tenha acontecido, mas, como digo, compete ao próprio dizer o que devia dizer sobre isso, e a mim só desejo que não aconteça e posso garantir aqui entre todos os ouvintes, da minha parte, isso não só não direi, como não farei. Mais do que dizer é não fazer. Isso aí, há a autonomia total dos órgãos e cada um com a sua função e cabe ao Presidente da Liga de interagir com os vários órgãos, com as várias equipas que me acompanham e aí uma palavra para agradecer a todos aqueles que me acompanham este ano e 3 meses que no fundo têm deste cargo, incansáveis, dedicados, profissionais, com um espírito construtivo e um espírito constante de fazer cada dia melhor que o outro, e é esse o papel, reconhecendo, respeitando o espaço de cada um e não sendo intrusivo nas áreas que cada um transmite. Está em condições de garantir a total imparcialidade da Comissão de Instrutores? Eu estou em condições de acreditar que a Comissão de Instrutores, à altura, à data, tal como a de agora, são totalmente imparciais e são isentos, isso não tem dúvidas. E daqueles que conheço que lá estão agora, não tenho dúvidas que são imparciais. Futebol jogado, que sinais lhe deixou para a época, Reinaldo Teixeira, enquanto, não só como Presidente da Liga, mas como adepto do futebol em geral, o que é que achou desta pré-época? Que sinais lhe deixou a pré-época para aquilo que está agora a arrancar? Dá sinal que vai ser uma época muito desafiante, vai ser uma época muito competitiva, com várias mudanças em alguns plantéis. Estou convencido que vamos ter uma época muito disputada. Vamos ter ali, enfim, um desafio grande que é todos contribuirmos para que haja mais tempo útil de jogo. Acho que é um grande desafio. E é um desafio... Saiu hoje um estudo, foi conhecido um estudo das últimas épocas hoje, que conclui que houve uma penalização do tempo útil de jogo em cerca de 2% devido à utilização do VAR. O que sei, Luís, é que há um compromisso das sociedades esportivas, há um compromisso dos senhores jogadores. Sinto que isso é transversal, desde os jogadores ao próprio sindicato, que são nossos parceiros estratégicos, aos próprios treinadores,
aos seus árbitros, que têm, digamos, também uma preocupação em que haja cada vez mais tempo útil, e há depois as regras que vieram novas, como sabe, quer no pontapé de baliza, quer nas substituições, quer nos lançamentos, quer na entrada da equipe médica para assistir a um jogador, a menos que no fundo seja uma assistência para uma expulsão. Ou seja, há medidas tomadas e há ações junto das equipes de arbitragem, dos agentes esportivos no seu todo, para que todos possamos ter mais tempo útil de jogo. Nós fizemos, ao longo da época que terminou, uma visita a todas as sociedades esportivas, em que, com cada uma das sociedades esportivas, mostramos o tempo útil de cada uma delas, média, nos jogos, cartões amarelos, cartões vermelhos, e, nessa viagem falámos com todos para tentarmos que conseguirmos que esta época seja uma época com mais tempo útil de jogo, menos faltas e, se possível, menos cartões amarelos. Na época passada, Vermelhos. nomeadamente nas descidas e subidas, houve campeonato até ao fim. A ideia geral que passou é que os campeonatos são mais intensos, mais divididos, mais equilibrados. A pergunta que lhe faço é se isto é um crescimento sólido ou se é fruto de investimentos pontuais e que não são verdadeiramente uma base sólida para o crescimento das sociedades desportivas. Não, é o que disse, Luís. Eu acho que temos, de facto, equipas muito mais competitivas. Temos o caso da segunda Liga, até a última hora, não se sabia quem subia e quem descia, não é? Muito disputados. O caso da Primeira Liga também, temos ali uma disputa forte de quem vai à Europa, quem não vai e quem desce até a última hora, não é? O que é bom sinal. Agora, como nós sabemos, o nosso futebol é cada vez mais apetecível, cada vez temos mais empresas a querer investir em Portugal. E também é verdade que há aqui um desafio grande, e nós estamos empenhados nisso, que é tornar cada vez mais sustentável essas nossas sociedades esportivas, os nossos clubes. E nesse contexto estamos a trabalhar com um fair play financeiro, que acreditamos que este ano vai ser o ano zero, e em conjunto com as sociedades esportivas iremos, se tudo correr como está previsto, na próxima época ter já o ano 1 para tentarmos, no fundo, equilibrar, em que haja aqui um equilíbrio entre os gastos, as despesas e as receitas. Podemos dizer que há clubes, sociedades esportivas que arriscam, andam ali muito perto do limite daquilo que é o risco de incorrer perante a falta pontual de um determinado financiamento, incorrer em risco de insolvência, de projetos que verdadeiramente não têm aquela solidez que aparentam ter? Luís, é notório, nós ao longo destes últimos anos, enfim, temos aí emblemas históricos que desapareceram, infelizmente, o Vitória Futebol Clube, o Setúbal, o Boa Vista, entre outros, né? E o que hoje, se me perguntar qual foi a maior surpresa que eu tive desde que cheguei à Liga, para mim foi reconhecer essa grande diferença ou essa grande realidade dos orçamentos já desportivos, ou seja, a diferença entre gastos e receitas. Isso é um desafio e eu penso que os adeptos não têm noção do esforço, da criatividade que os agentes têm que ter para conseguir honrar os seus compromissos. E por isso a razão e o nosso empenho em tudo fazermos para termos aqui um fair play financeiro que possa manter aqui um espírito de maior sustentabilidade e maior equilíbrio, repito, entre gastos e despesas, com acordos, com sensibilização da parte das sociedades esportivas, com eles, digamos, a aceitar, é naturalmente as sociedades esportivas que vão votar isso, não é? E o que sinto nas coisas que temos tido informais é que todos eles estão muito empenhados e estão muito cooperantes e digamos, receptivos a esta nova medida. Onde é que isto te preocupa mais? É na primeira ou na segunda liga? Nas duas. Nas duas são realidades diferentes, naturalmente, não é? O poder de compra e o poder de venda na primeira é diferente do poder da segunda, por isso, no fundo, temos que adaptar a cada uma das realidades aquilo que faz sentido adaptar. O orçamento da segunda liga é diferente da primeira, as receitas da primeira são diferentes da segunda e por isso faz sentido termos aqui medidas adaptadas a cada uma das realidades. E se me perguntar também, dentro da primeira temos aqui realidades diferentes. Nós temos aqui um conjunto de clubes que lutam para a UEFA que têm diferentes orçamentos dos demais. Por isso há que ajustar para conseguirmos esse equilíbrio. Se me perguntar também, outra medida que estamos muito empenhados estamos e sentimos as sociedades esportivas também receptivas a esse passo, que é criamos um compliance para que garanta que os nossos investimentos e o investimento, digamos, nas sociedades esportivas são regulares e são, digamos, capitais que geram mais valia, acrescentam valor às sociedades esportivas e não outras medidas que possam pôr em causa tudo aquilo que é feito e a história que o nosso futebol tem, que é de facto brilhante e que, também já vou dizer isso,
Este ano passou, atingimos com aquele nosso programa Meta 2028, atingimos o sexto lugar do ranking da UEFA, graças ao desempenho das atividades desportivas, só por si, também nos obriga a termos ainda mais cuidado para defendermos esta modalidade que é tão transversal. Eu não conheço nada em nenhum setor económico do nosso país que tenha o posicionamento que tem o futebol a nível da Europa e que seja tão transversal às famílias e aos territórios como é o futebol. O que espera dos presidentes dos principais clubes esta época? Estamos aqui numa casa onde ainda não há muitos meses. O André Vilas-Boas me dizia que tem uma relação de desconfiança com o Frederico Varandas. É quase uma coisa que está lá intrínseca, natural, parte a parte. Como é que interpreta estas declarações e o que é que espera para esta temporada? Eu tenho que lhe dizer aquilo que é verdade. E a verdade é que dentro da Liga, dentro das nossas reuniões, dentro dos conselhos de presidentes, das cimeiras de presidentes, dentro das nossas Assembleias Gerais, de uma cordialidade, de um espírito construtivo, de um empenho para o todo e para o bem do futebol, e por isso só tenho que reconhecer e desejo que assim seja, dentro de casa e fora de casa. E por isso acredito que haverá sempre aqui, faz parte também daquele picancezito, parte a parte, passa a expressão, mas como disse, quero reiterar isso. O comportamento dentro de casa não pode ser melhor. De respeito, mutuamente, de foco no interesse do todo do futebol, e digo-lhe com franqueza, nesta minha caminhada estou grato a todas as sociedades esportivas, mesmo no início com um equipa que eu coloco com o Porto, na altura que não me apoiou, como sabe, mas tenho que reconhecer, todos eles têm sido parceiros ativos para o bem do futebol. O Rui Costa é mais pacífico do que Frederico Varandas e André Vilas-Boas. Sabe que o mundo está tão bem feito que ninguém é igual. Tem esse grande mérito, ou seja, se calhar os valores são semelhantes, boa gente, bons fundos, formas de atuação diferentes. E a mim me compete, como sabe, eu sou amigo pessoal do Rui Costa e não nego isso em lado nenhum, não é? Conheço desde os 15 anos, tenho dele a melhor opinião como ser humano, como jogador, enfim, e como dirigente também. Por isso, agora tenho também a melhor relação com os outros presidentes, Frederico Varandas, André Vilas-Boas, como disse que no início não nos apoiou, mas desde então tem estado ao nosso lado com sugestões construtivas, criticando todos eles aqui e acolá, críticas construtivas, ou seja, sugerindo que faças isto ou aquilo. António Salvador, o Vitória, enfim, felizmente, eu não queria agora deixar aqui os outros, mas Famalicão, Gil Vicente, por acaso temos, como digo, a melhor relação. E digo-lhe sinceramente, Luís, eu não vejo maldade nas pessoas. Ao contrário do que às vezes possa parecer, não vejo maldade. E não digo isto por ser simpático, deixo que aos ouvintes da Rádio Renascença, não tem a ver com isso. Estou-lhe a transmitir aquilo que eu sinto. E também é uma coisa que eles sentem da minha parte. Eu não sou rapaz para lhes dizer aquilo que é agradável dizer. Eu aquilo que acho que faz sentido, digo. E tenho sentido da parte deles, quando não concordam, um espírito construtivo e com fundamento. E por isso, eu acho que sinceramente estamos muito empenhados todos para construir um futebol cada vez melhor, mais bonito, mais espetáculo, que atraia mais adeptos, como falámos, mais telespectadores, mais investidores, mais patrocínios, e ao mesmo tempo estamos no ano em que vai ser um ano muito desafiante. Eu sei que o Leão deve ser assim preparado para me perguntar. Já lá vamos. Que é o ano da venda dos nossos centros audiovisuais. E por isso todos eles têm... Mas antes ainda tenho uma pergunta para lhe fazer. Força. Se acha que esta é uma época especialmente desafiante para o seu amigo Rui Costa, que já não é campeão há 3 épocas. Eu diria com franqueza que esta é uma época desafiante para todos os dirigentes, ou seja, não há nenhum dirigente que queira ser campeão. Não há nenhum, digamos, dirigente que não se queira ir à UEFA, neste caso aqueles principais estão ali a disputar para a UEFA. Não há nenhum clube que esteja na Primeira Liga, na Betclic, que não queira ficar na Primeira Liga. Não há nenhum clube que esteja na Mel Super, na Segunda Liga, que não queira subir, ou no mínimo alguns manter. Por isso, enfim, é uma época desafiante para todos os dirigentes. E, naturalmente, o que me compete a mim e a equipa que me acompanha é tudo fazermos para termos um serviço cada vez melhor para as sociedades esportivas. A Liga é a casa do futebol profissional, a Liga é a casa das 33 sociedades esportivas, tem que ter um comportamento imparcial e tem que ter uma preocupação constante, da minha parte, enquanto presidente, da equipa que me acompanha e todos os colaboradores, todas as áreas, que é prestar um serviço o mais eficiente, o mais profissional e o mais transparente e o mais imparcial de todas as sociedades esportivas. Acha que já convenceu aqueles que não estiveram consigo e que os que estavam consigo ainda estão mais consigo agora? O que tenho que faz deste tempo de faça um balanço positivo, há pouco disse atrás, ou seja, faça um balanço positivo, como se nota aí nestes dossiês mais sensíveis, nós tivemos
a melhor receptividade das sociedades esportivas. Não tem a ver comigo, tem a ver com o compromisso do todo do futebol e da equipa que me acompanha, porque no fundo eu sou um elemento a quem me compete liderar, gerir, sensibilizar e envolver. E por isso, como há pouco disse, e volto a dizer isto outra vez, que é bom que fique claro, não o digo com simpatia, digo com sentido de justiça, que tenho tido de todas as sociedades esportivas um espírito construtivo, cooperante, e devo também dizer isto com franqueza, Luís, não vi em nenhum uma atitude parcial, com uma linguagem para me poder ajudar a mim, esqueça, tem tido, por isso resumindo, e é bom, digo-lhe com franqueza, que os nossos adeptos, e às vezes aquele ruído que se cria, a desconfiança que o futebol tem muito por aí, que se perceba como é que se funciona, e a Casa do Futebol Profissional, que tem um conjunto de valências, como sabe, está aberta a todos, e fazemos muito essa preocupação quando vou às várias situações de representar a Liga. Convido os municípios, os clubes, as escolas, as IPSS, para irem conhecer, e tem lá visitas guiadas, para as várias infraestruturas que lá no fundo tem, vários equipamentos, várias experiências que no fundo tem, desde o museu, a zona do lab, de experiências, tudo isso, e inclusive até uma visita ao piso dessa executiva, onde no fundo visitam aquele que é hoje o meu gabinete. Por isso, acho que esse espírito Isso é uma abertura dos seus tempos. É uma abertura que no fundo eu acho que faz sentido. Acho que, repare-se, para mim é normal lá estar naquela casa que estou há 31 anos, não neste cargo, que é uma honra para mim estar neste cargo, naturalmente. Também eu entendo que é gratificante para qualquer cidadão que gosta de futebol e que tenha a curiosidade, digamos, de ir conhecer a Casa do Futebol Profissional. E por isso a casa está aberta e está aberta, enfim, aos estados sociais todos e a todos os clubes, seja adeptos do Clube A ou do Clube B, e mesmo para aqueles que às vezes não gostam de futebol, é bom que lá vão ver e conheçam aquele histórico. E daqui um bocadinho ao plano pessoal, a relação que tem com os seus funcionários na Liga, vamos dizer assim, é de alguma forma semelhante à que tinha no seu universo empresarial com os seus trabalhadores? Sabe que... Ou são realidades de tal forma Não. díspares que não faz sentido compará-las? Eu acho que isso não tem a ver com o momento ou com o cargo, isso tem a ver com a forma de estar de cada um de nós. E não me interpreto isto com qualquer, porque volto a repetir aquela expressão que há pouco disse. Isto está tão bem feito que ninguém é igual. E todos queremos o melhor, cada um à sua maneira. Agora, eu acho que há que haver liberdade, há que haver responsabilização, há que haver, digamos, exigência. Eu sou um indivíduo muito exigente comigo próprio, sou um indivíduo muito exigente com os meus colegas, com os meus, enfim, que me acompanham nesta caminhada, mas temos que ser humanos. Se alguém errou e fez tudo para não errar, estamos a ser ao lado. Se alguém repetidamente está a errar, temos que ver o que é que está em causa, e aí há que falar com franqueza, mas com respeito, com transparência, e não só tenho gratidão, e esta caminhada tem sido mais fácil graças aos clubes. É uma liderança não impositiva, podemos entender lá. Não, diria que é impositiva no fazer bem. Diria que é impositiva de hoje fazer melhor que ontem. Isso aí é, aliás, como disse, para mim, sou o próprio... Eu, por muito bem que as coisas corram, acho sempre que há espaço para fazer melhor. Mas impor, entre aspas, envolvendo a pessoa, mais do que impor, faz sentido isto, porque é que é isto, porque é aquilo, ou seja, levar as pessoas para o caminho da solução e não para o caminho da imposição. E, enfim, para ser muito objetivo, tenho muito orgulho nas empresas que também represento, tenho pessoas comigo e foi uma das razões que me levou a decidir dar este passo para a Liga, porque no fundo nós não vamos para jovens, vamos caminhando, não é? Acha-se diferente de Pedro Proença na liderança, na forma de liderar a Liga? Não, somos pessoas diferentes. Somos pessoas diferentes, cada um quer o seu melhor, naturalmente. Não devido que o Pedro quer o melhor, eu também quero o melhor, mas isso é visível, temos formas de estar diferentes. Mas ia-lhe dizer, para não desviar a conversa, ou esta questão, tenho o maior prazer de ter comigo, nas nossas empresas, que existem há 43 anos, colaboradores que estão desde o início, muitos, não estão outros que já se reformaram. Dos diretores que lá temos, são 20 e tal diretores, temos a maioria connosco há mais de 20 anos, e para mim isso é uma honra, e digo-lhe, só dei este passo por esse motivo, que tenho quem me faça a retaguarda, e por isso digo-lhe muitas vezes, eu estou cá de passagem, e a nossa obrigação, o nosso compromisso é deixar a Liga sempre melhor, sempre mais forte do que no fundo encontramos, e forte para dar estabilidade aos colaboradores, competência aos colaboradores e melhor serviço às sociedades esportivas. Direitos de transmissão, há algum receio que tenha nesta altura? Qual é esse receio relativamente ao processo de centralização? Ou considera que está tudo resolvido e, portanto, o processo está no bom caminho? Não, o bom caminho está.
e se está no bom caminho é porque, de facto, houve a colaboração das sociedades esportivas muito empenhadas, mesmo naquele caso pontual que, na altura, o Shopping Nacional apresentou uma proposta diferente na chave de distribuição. Devo-lhe dizer, como disse em público, foi sempre construtivo, sempre transparente, sempre falou comigo em particular. Uma expressão depois é outra pontual, e enfim, numa imprensa que ele terá dito que eu, de facto, é muito simpático, queria estar bem com todos, faz parte dessa minha função, sendo que o bem com todos, mas tomando decisões. E por isso, para mim, para o futebol português, foi uma honra podermos aprovar o regulamento de comercialização com uma abstenção e um voto contra. Por isso, é um passo importante. Dir-me-á, isso foi importante, mas é lá atrás. O que importa agora é o hoje e o amanhã. E hoje e amanhã é nós criarmos condições para... Então vou insistir na minha pergunta. Qual é o seu maior receio nesta altura relativamente a esse processo? O nosso desafio é o hoje e amanhã tentar, no fundo, dar as melhores condições para atrair o maior número possível de investidores e de compradores dos direitos televisivos dos 4 cantos do mundo, e por isso o receio, não diria que é receio, é compromisso, é obrigação, é criar condições para que o mundo queira comprar ao melhor preço possível, ao maior preço possível, os nossos direitos televisivos. Esse é o nosso grande desafio. Percebi por uma entrevista muito recente que há aqui uma preocupação sua de visibilidade nos mercados internacionais. Que trabalho é que está a ser feito a esse nível e que, enfim, que retorno é que tem tido relativamente ao interesse nesses mercados? Nós temos tido... Há uma preocupação clara em crescer no mercado internacional. Nós temos, enfim, países que não conseguem ver as nossas competições, e o nosso produto é cada vez mais apetecível pelo nosso histórico, enfim, para tudo aquilo que no fundo é sabido, não vou estar a repetir, Cristiano Ronaldo, sexto lugar da UEFA, do ranking da UEFA, temos treinadores nos 4 cantos do mundo, temos jogadores também nos 4 cantos do mundo. Portugueses em 4 cantos do mundo? Temos portugueses nos 4 cantos do mundo, a razão pela qual vamos ter mesmo um produto específico para a diáspora, para o mercado da saudade. Por isso, a nossa preocupação é crescer muito, quer no nacional, quer no internacional, mas diria que a margem de crescimento é muito no internacional. Nós, não será comparável, naturalmente, mas o nosso peso do internacional, o nosso, hoje, é 5%, quando o peso de outras ligas, comparando com o nosso, são 43% a nível do internacional, não é? Por isso há aqui uma margem grande para crescer. E repito, qual é o grande desafio? É que esses operadores, que esses compradores de direitos televisivos venham aos nossos leilões que vamos lançar esta época. Já tem data fixada? Estamos a trabalhar para isso, as nossas equipas, não disse, mas temos de estar com equipas também nessa área dos melhores, enfim, das melhores agências internacionais, ou seja, daqueles que têm experiência nesta matéria e que tiveram nas melhores ligas, nas principais ligas da Europa. Por isso, e está previsto, faremos o leilão, primeiro o leilão da produção, que vai acontecer até o final do ano, depois o leilão dos direitos domésticos, dos audiovisuais nacionais, e depois o leilão dos internacionais, sendo que os internacionais vai ter várias geografias, vários subleilões, e vai ter, digamos, um produto específico para o mercado da saudade, para aqueles que são tão portugueses quanto nós somos, mas que têm uma paixão pelo nosso país e que vivem lá fora, ou foram, digamos, construir a sua vida lá fora, e são bairristas, são grandes embaixadores do nosso país, e por isso acho que merecem que aquilo que é a modalidade mais transversal à sociedade, eles tenham a hipótese de ver os seus clubes ao longo, enfim, dos sítios, dos países onde estão, sejam eles em qualquer um dos cantos do mundo. Imagino que ao longo deste processo, que vai caminhando para a sua etapa final, tenha falado com alguns operadores, eventualmente nacionais, internacionais, o que é que está a sentir? Não, falamos com todos. Nós já falamos com todos os nacionais, falamos com muitos internacionais. Fizemos um Investor Day também, digamos, na Liga, para atrair investidores, no fundo, para esse momento. E sentimos atração, sentimos motivação para o nosso produto, sentimos reconhecimento para as nossas competições. Portugal exporta talento, tem qualidade, por isso, no fundo, sentimos e estamos confiantes que vamos ter um sucesso para bem do futebol e, desde que para bem das sociedades esportivas. Em linguagem desportiva, o que é para si uma vitória neste processo? É vender um valor que ninguém esperava. E acha que é possível? Estamos a trabalhar para dar as condições para que seja possível. Isso significa, como já disse, que ninguém sai a perder neste processo. Isto é, ninguém sai com menos do que aquilo que tinha. Luís, significa o compromisso de criar as condições para atrair o maior número de operadores, nacionais e internacionais, para que no final se consiga um valor superior àquilo que todos esperamos.
Estamos a terminar. Quero deixar uma mensagem para a época que arranca esta sexta-feira? Não, mensagem de agradecimento. Primeiro, a todos aqueles que colaboraram durante a época que findou, 25, 26, e falamos de jogadores, falamos de dirigentes, falamos de treinadores, enfim, todos os agentes esportivos, e tenho a palavra, digamos, de reconhecimento para as entidades que connosco colaboram, ou seja, as Forças de Segurança, a PSP, a GNR, a APCVD, o Governo, a Autoridade da Concorrência, a ADC, foram todos parceiros neste nosso trajeto. Não falamos aqui das questões fiscais que continuam a preocupá-lo. Desta nossa época que terminou. É um desafio. Nós estamos, e foi um dos temas que pedimos numa reunião que tivemos recentemente com o Governo. Acho que o nosso futebol é um espetáculo e, enquanto espetáculo, tem uma questão de equidade. Faz todo sentido ter o seu IVA não de 23%, mas de 26%. E por isso, se agradeci no passado, essa era a equipa que me acompanha, já o disse aqui nesta caminhada, agradeço e, enfim, que o façam com o mesmo afinco, com o mesmo espírito profissional, com a mesma imparcialidade, e que estou convencido que vamos todos em conjunto valorizar as nossas competições e vamos ainda motivar mais aqueles que, no fundo, gostam de futebol a irem aos estádios, a verem, quando não podem ir aos estádios, nas nossas televisões e, ao mesmo tempo, motivar os investidores, das casas de empresas, a que investam mais nas nossas equipas, nas nossas sociedades esportivas, e que este produto que é tão apaixonante e que é tão transversal à sociedade seja cada vez mais desafiante e que tenhamos cada vez mais experiências nas bancadas e menos ocorrências. Reinaldo Teixeira, muito obrigado pela vinda aqui à Renascença e uma boa temporada para a Liga Portugal. Então, Luís, muito obrigado, Luís.